E aí, rapaziada, quanto tempo? Vamos de volta aí ao nosso curso de Excel avançado. Hoje a gente vai ver aí a função PROC-V, a pedido aí da Suênia Carla, né? Que está precisando lá de PROC-V. Inclusive, como eu falei, eu já estava pensando em fazer a videoaula, a continuidade do curso falando de PROC-V. Beleza, pessoal, o que é a função PROC-V? A função PROC-V, aqui eu usei PROC-V, vocês observarem aqui, ó, o PROC-V está aqui dentro de um si. Então, a função PROC-V, o que ela faz? Ela pega um valor, a gente vai dizer para ela qual valor ela vai buscar, e aonde ela vai buscar a referência desse valor, e quando eu digito o valor lá onde eu disse, o que ela faz? Ela traz de volta o resultado, né? Beleza? Traz para a gente lá o resultado que a gente estava procurando baseado no valor que a gente digitou. Mais ou menos isso. Tá. Mas antes da gente ir para a função PROC-V diretamente, vamos primeiro dar uma estudada aí no que é a função PROC-V. A função PROC-V é isso aqui. Olha lá. O que a gente tem aqui? A gente tem a função PROC-V, um valor de procura, uma tabela matriz, o índice da coluna e o que eles chamam de procurar intervalo, né, que é opcional a gente colocar. A gente vai discutir aí, vamos ver o que é esse procurar intervalo. Vamos ver cada um desses carinhas aqui, beleza? Vamos começar por quem? Por essa pessoinha aqui, ó, a tabela matriz, beleza? A tabela matriz, galera, é o ponto mais importante aí que a gente precisa para entender o PROC-V, beleza? PROC-V, pessoal, ele significa exatamente isso, procura vertical, ele não é procura valor, tá? Você pode achar que PROC-V de procurar valor, não é procura valor, é procura vertical, beleza? Então, por que eu estou falando de procura vertical? Vamos conversar aqui sobre a tabela matriz. Olha lá, pessoal, a gente tem uma tabela matriz aqui, e aí eu botei aqui uns códigos, né, de 1 a 7, produtos, né, e valores, beleza? Então, é nessa tabela que a gente vai procurar aqui os valores e a descrição baseado no código. Como eu fiz aqui, ó. Digitei o código, ele buscou lá, baseado no código, a referência lá e os valores, né, do produto lá que eu pedi, baseado no código. Beleza? Deixa eu ajeitar aqui para ficar moeda. Beleza. Então, olha lá. A tabela matriz é essa pessoa aqui. O que mais que eu tenho que me interessar sobre a tabela matriz? A tabela matriz, pessoal, ela segue o conceito de banco de dados. Beleza? O que tem no banco de dados? A gente tem aqui, ó, que cada coluna de um banco de dados é o que? É um campo. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, o campo código, a gente tem o campo descrição e o campo valor. E cada campo desse, a gente pode numerar ele. Como? Dando índices. Como se esse aqui fosse o índice. Índice 1, 2 e 3. Beleza? Então, essa tabela aqui, ela tem todas essas propriedades. Ó. Deixa eu centralizar aqui. Então, essa coluna aqui, que eu também posso chamar, se eu fosse levar pelo conceito de banco de dados, poderia chamar de campo código. Esse aqui é o campo código, que na minha tabela matriz, que é isso aqui tudinho, ó, isso aqui tudinho, nessa minha tabela matriz aqui, esse campo código, ele tem o índice 1, ou seja, é a primeira coluna da minha tabela, beleza? Então, o campo descrição, que é essa coluna descrição aqui, ela é minha segunda coluna da esquerda para a direita, entendeu? Então, ela é o índice 2. A mesma coisa aqui para o valor. Então, olha só, essa minha tabela, ela tem 3 colunas, ou seja, ela tem 3 campos e correspondente aí os índices de cada campo, índice 1, índice 2 e índice 3. É importante a gente entender isso aqui, porque a gente vai usar lá no PROC-V, porque a gente tem aqui, ó, índice da coluna, beleza? Então, olha lá, código, descrição e valor.
cada coluna é um campo. E a gente também tem um conceito aí para as linhas, que no caso, cada linha dessa aqui, ela vai ser um registro. Beleza? Então, o que a gente faz? Quando a gente usa o PROC-V, a gente digita um código, ele vem aqui no código e traz para a gente o registro correspondente ao índice da coluna que a gente disser para ele buscar. Beleza? Vamos ver isso na prática. Bom, a PROC-V está aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Aqui eu tenho o código do item, que eu vou digitar aqui o código. Aí eu já quero que apareça a descrição aqui. Então, vou fazer o quê? Vou pôr igual PROC-V. O valor procurado. Qual é o valor que eu quero procurar? Ora, é o valor que estiver nessa célula H3. Aí você fala para mim, Gustavo, não tem valor nenhum aí na H3. Pessoal, esse conceito aqui é aquele de vincular células, né? De referências, olha lá, para células. Aqui na H7 tem o valor 10. E aqui na H10 não tem nada, mas eu digo que H10 é igual a H7. Então, olha lá o que acontece. Beleza? Quando eu faço a referência para uma célula, eu trago de lá o valor. Então, aqui no PROC-V eu vou fazer a mesma coisa. Em vez de digitar um valor aqui, por exemplo, 3, já para ele buscar o código, eu digito o nome da célula aonde vai ser digitado o código. Que aí, assim que o valor mudar lá, ele já faz aqui o processo aqui na PROC-V. Beleza? Beleza. E aí, ele pede o que aqui da gente? A matriz tabela, né? Ou na sua tabela matriz, né? Que é quem? É toda essa parte aqui, ó, aonde eu tenho meus valores. Já até dei um nome para esse intervalo aqui, ó, tabela matriz. Beleza? Ah, Gustavo, mas eu não vou procurar só, eu não vou pegar só a descrição e o valor. Isso aqui, ó, é um outro conceito importante. Por quê? O PROC-V, ele vai procurar esse valor na coluna de índice 1, sempre. Beleza? Então, se você começar a sua tabela matriz daqui, ó, do índice 2 da coluna, ele vai procurar o código que você digitou aqui nesse intervalo aqui, ó. Porque se você selecionar só da descrição para o valor, esse índice aqui ele deixa de existir. Vamos lá. Esse índice vai deixar de existir e esse aqui vai passar a ser o 1 e esse aqui vai passar a ser o 2. Percebeu? Porque você ignorou aqui, ó, a coluna C. Então, você vai ter apenas duas colunas. Por quê? Porque você selecionou só da descrição para o valor. E isso é muito importante na hora de usar o PROC-V. Você não pode selecionar apenas a coluna que você quer que apareça os valores. Você tem que selecionar a coluna que tem o código, porque esse valor de busca, ele procura na coluna de índice 1 da sua tabela matriz que você passar na função. Entendido isso? Falei muito rápido. Vamos lá de novo. Código do item. Beleza? E aí a gente vem para quem? Para a nossa matriz tabela, que vai ser do código até o valor. Por quê? Porque a primeira coluna é aonde ele vai procurar o valor que estiver na célula H3. Beleza? Beleza. Na descrição do produto, qual é o índice da coluna que eu quero? Ora, se eu quero a descrição do produto, e eu sei que a descrição está aqui, ó, no índice 2, eu vou pôr aqui o valor 2. Simplesmente isso. Beleza? Deixa eu só finalizar aqui. Vou já explicar porque eu botei 0 ali. Vou passar esses caras para cá. Só para não complicar a cabeça de vocês aí. Beleza. Então, continuando. E aí, o que ele pede agora? Ele pede o procurar intervalo, né? Que ele fala correspondência aproximada ou correspondência exata. Isso aqui, pessoal, é o seguinte. Se o PROC-V for na célula H3, pegou o valor, beleza. Aí ele vai procurar na primeira coluna dessa tabela matriz o valor de H3. E ele não achar, o que ele faz? Ele vai trazer uma correspondência aproximada. O que é isso? Por exemplo, se eu digitei 3 e ele não achou 3, ele vai trazer o próximo número mais próximo aí do 3. Ele vai trazer o 2, ele vai trazer o 4, ele vai trazer o mais próximo. Se tiver um 2 lá, um 5, ele vai trazer o 2, que é mais próximo, e assim sucessivamente.
Beleza? Então ele vai trazer uma correspondência aproximada. Agora, no nosso caso aqui, se você não quer isso, você quer a correspondência exata, você vai botar aqui o falso, né? Ou o zero, tá, pessoal? O zero ele também serve como falso. Beleza? Então aqui o que ele faz? Ele traz a correspondência exata. Se ele não achar, ele dá um erro de não encontrado. Ok? Ah, Gustavo, mas quando é que eu vou usar então a correspondência aproximada? Quando você estiver procurando alguma coisa por valores quebrados, né? E você não tiver o valor exato. Por exemplo, vamos supor lá, você tem um estoque onde a sua quantidade é a primeira coluna da sua tabela. Beleza? Então você não sabe qual é o produto que tem lá, por exemplo, 500 unidades. Aí você vem aqui e digita 500. Beleza? Digitou 500, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o produto que tiver o valor mais aproximado lá no estoque dentro da sua tabela. Beleza? É mais ou menos isso aí que você pode fazer com o PROC-V. Caso vocês não entendam, vocês comentem o vídeo para mim, que eu faço um exemplo usando lá a correspondência aproximada, beleza? Beleza. Então vamos botar um código de um produto aqui, por exemplo, o código 1. Olha lá, ó. Aí ele já fez o que? Ele foi lá na minha tabela matriz, na coluna de índice 1 e viu, opa, esse cara aqui é o 1, é justamente o que eu estou procurando. Então ele vem na coluna de índice 2 e traz, ó, o valor correspondente ao código, ou seja, o registro que corresponde a esse código, e colocou lá para mim, o produto 1. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, no valor do produto, que é a minha coluna de índice 3. O PROC-V não vai mudar nada, pessoal. Vai ser exatamente isso daqui, ó. Então, o que eu posso fazer? A minha tabela matriz, como eu já dei nome, vocês já viram que isso é o quê? É uma referência absoluta. Então, eu posso auto-preencher para baixo, auto-preencher para a direita, para cima, para a esquerda. A referência vai ser sempre a mesma. Já o H3 aqui, ó, ele está com uma referência relativa. Então, como eu vou auto-preencher para a direita, eu faço o quê? Eu uso referência absoluta apenas na coluna. E aí, eu faço isso e troco apenas quem? O índice da minha coluna. Olha lá. Pronto. Beleza. Então, olha lá. Está pronto aí o nosso PROC-V. Aí, assim que eu digitar lá um valor, ele já me traz, olha lá, um produto correspondente ao código que eu estou digitando. Pode verificar. É exatamente o código do produto, ele traz exatamente o registro correspondente ao código. Beleza? Galera, o PROC-V é super simples, muito útil e é isso aí. Qualquer dúvida, estamos aí para tirá-las. Valeu, até mais.